Fala galera, eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um super review de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, capítulo 55, O Trem dos Sonhos Infinitos. E começamos vendo o condutor chorando muito e dizendo para alguém que fez exatamente como lhe foi solicitado. E ele perfurou as passagens dos alvos e que os colocou para dormir. Por fim, ele implora: por favor, me coloque para dormir. Deixe-me encontrar meu pai, esposa e filha. E num ato de desespero, ele se ajoelha e se curva para aquele ser e continua a implorar: por favor, por favor. E reconhecendo que ele fez um bom trabalho, o Oni concede o seu desejo. Agora durma e tenha um bom sonho, onde você possa encontrar sua família. E num instante, aquele homem cai inconsciente. Próximos a eles estavam também algumas crianças, e uma delas pergunta: e quanto a nós? O Oni pede para que elas esperem ali, pois irão ficar sonolentas em breve. Ele alerta sobre a perspicácia dos caçadores de Oni, e que eles podem acordar assim que sentir os Onis e sua sede de sangue. Alerta também para que tenham cuidado para não tocar em seus corpos quando estiverem perto deles, e para não esquecer de apertar bem a corda. Oni revela que ele não pode se mover da locomotiva por um tempo, por isso pede para que eles façam o seu melhor até tudo estar preparado. E só depois de tudo isso é que eles poderão ter um sonho maravilhoso. Sem questionar, aquelas 4 crianças concordam e aceitam aquelas condições. E do lado de fora, Emo está confiante. Ele revela que não importa o quão fortes os caçadores são, pois a força que move os humanos é o coração e a alma. Emo segue dizendo que acredita que deveria destruir o centro dos espíritos deles, pois, fazendo isso, eles irão se tornar apenas cadáveres vivos, e assim seria muito mais fácil matá-los. E finaliza dizendo que todos os corações humanos são iguais, eles são frágeis e fracos, como se fossem feitos de vidro. Nesse momento, os nossos caçadores estavam imersos no mais profundo sono. Mal eles desconfiavam que por trás desse momento tão normal se escondia um grande mal. E é então que somos levados aos sonhos de cada um deles, começando por Zenitsu. Logo podemos ver que ele está de mão dadas com alguém, e essa pessoa era Nezuko. O jovem caçador corria com ela por aquele lindo bosque, enquanto dizia: os pêssegos daqui são deliciosos, e tem um monte de trevos brancos florescendo aqui também. Zenitsu estava encantado, para ele aquele era o sonho mais perfeito de todos. E com a expressão da pessoa mais feliz do mundo, Zenitsu promete que irá fazer uma linda grinalda de trevos brancos para presentear Nezuko. E ela, extremamente feliz, por sua vez pede para que ele faça um monte. E assim, felizes, eles continuam caminhando. Zenitsu diz que por aquele caminho tem um rio, mas que ele é bem raso, para ela não se preocupar. Porém, Nezuko fica apreensiva. Ela não consegue esconder seu medo, pois ela não sabe nadar. Ao saber disso, Zenitsu arregala os olhos e revela que irá carregá-la, prometendo que não irá deixar nem as pontas dos seus dedos ficarem molhados. E enquanto ele sorria dormindo, ao seu lado estava Inosuke, que também estava imerso em seu sonho. Dentro de uma caverna, Inosuke gritava bem alto: exploradores! Nós somos a brigada de exploradores de cavernas. E acompanhado dele estavam Nezuko, Tanjiro e Zenitsu, ou melhor, uma versão peculiar deles, pois eles tinham formas e até mesmo nomes diferentes.
Por Inosuke, eles eram chamados de Minions 1 e 2, mas eles tinham seus próprios nomes. Tanjiro era Ponjiro, e Zenitsu era Juitsu, e Inosuke era simplesmente o mestre deles. E bom, né, o Ponjiro, ele comenta que consegue sentir o cheiro do mestre daquela caverna. E o Juitsu, por sua vez, comenta que consegue ouvir o ronco dele. E diante disso, o mestre Inosuke grita: certo, aqui vamos nós. Porém, a Minion 3 não estava muito afim de obedecer às ordens do seu mestre. É aí que Inosuke não tem escolha, ele oferece algumas bolotas para que ela seja bem obediente. E com isso, os 3 Minions partem junto do seu mestre para o desconhecido. No mundo físico, podemos observar agora Tanjiro ao lado de Rengoku, e é para os sonhos do Pilar das Chamas que vamos neste momento. Kyujuro está diante do seu pai, que está deitado de costas para ele. Em pensamento, Rengoku diz: para que eu vim aqui? Ah, sim, vou contar ao meu pai que posso me tornar um pilar. Entretanto, após ouvir aquilo, o pai de Kyujuro friamente responde: e daí se você se tornar um pilar? É sem sentido. Nada disso importa, nós nunca nos tornaremos grandes pessoas de qualquer forma, tanto eu como você. Kyujuro fica sem reação após ouvir a resposta do seu pai, e sem dizer uma única palavra, ele sai caminhando. Mas é nesse momento que seu irmão mais novo aparece, curioso para saber o que havia acontecido. Logo ele pergunta: o papai ficou feliz? E antes que Kyujuro pudesse responder, ele já segue dizendo: quando eu me tornar um pilar, talvez papai me reconheça também. Kyujuro parece não saber o que dizer, e ele começa a refletir sobre tudo o que aconteceu. E é através dos seus pensamentos que nós descobrimos por que seu pai agiu daquela forma. Ele não era assim. Meu pai se tornou um pilar dos caçadores de Oni. Ele era um homem cheio de paixão, mas um dia ele repentinamente desistiu da espada. Ele era um homem que nos criou tão apaixonadamente, mas por quê? Mesmo quando reflito sobre isso, acho que foi inevitável. E Senjiro está em uma situação ainda mais triste. Ele basicamente não tem nenhuma memória da mamãe, que faleceu de uma doença quando ele era ainda muito pequeno. E nosso pai agora está nessa situação. Após esse breve momento de reflexão, Kyujuro se abaixa e diz para seu irmão: vou ser honesto, nosso pai não está feliz. Após eu contar tudo para ele, ele disse que não tinha sentido. Mas minha paixão não vai morrer por causa disso. As chamas do meu coração não vão se apagar. Eu nunca irei desanimar. Apesar das duras palavras do seu pai, Kyujuro não se abateu e nem perdeu sua convicção. Ele conforta o coração de Senjiro, dizendo que ele é diferente dele, que ele tem um irmão mais velho que acredita no seu irmão mais novo. E que não importa qual caminho ele escolha, pois ele nunca deixará de ser uma pessoa maravilhosa, com uma paixão fervorosa em seu coração. Senjiro se emociona ao escutar as doces palavras do seu irmão. Ele dá um forte abraço. E Kyujuro termina dizendo: dê sempre o seu melhor, dê o melhor para viver, mesmo que fique solitário. E por fim temos Tanjiro, com que ou com quem o nosso jovem caçador está sonhando. Sua respiração está ofegante, seu coração disparado e seus olhos transbordavam de emoção, pois naquele instante ele estava diante dos seus irmãos, da sua família. E logo que eles percebem a sua presença, eles gritam felizes dizendo: irmão, bem-vindo de volta, você vendeu o carvão? Mas sem dizer uma única palavra, Tanjiro, bastante emocionado, corre na direção dos seus irmãos.
E então ele abraça os dois bem forte. As lágrimas não param de cair. Tanjiro pede desculpas inúmeras vezes, dizendo que sente muito. E claro, seus dois irmãos ficam confusos, sem entender por que Tanjiro estava agindo daquele jeito. Mas, do lado de fora, no plano físico, enquanto Tanjiro chorava, as crianças que estavam auxiliando Oni começam os preparativos. Elas precisavam se conectar aos caçadores através de cordas, que iriam amarrar em seus próprios braços e também no de cada um deles. No entanto, eles precisam ser os mais cautelosos possível. E assim, conforme Oni orientou, é feito. A ligação entre eles é realizada. E agora eles precisam apenas respirar fundo e contar até 10. Fazendo isso, eles irão adormecer até cair no mais profundo sono. Enquanto isso, os irmãos de Tanjiro estão comentando o quanto ele está estranho, dizendo que de repente ele começou a chorar do nada. Mas sua mãe acredita que ele esteja apenas cansado e pede para que ele descanse o resto do dia e não se esforce muito. Mas ainda chorando muito, Tanjiro responde que sua mãe está exagerando, que ele está muito bem, mas sua mãe insiste perguntando se ele tem certeza. Tanjiro, ainda sem acreditar, responde que sim, que sente como se tivesse tido todo esse tempo um pesadelo. Mas assim que acaba de dizer isso, seu irmão cobre o seu rosto com um lençol e sua irmã, desesperada, fica ali dizendo que tinha acabado de lavar aquilo. E assim Tanjiro se perdia aos poucos, vivendo aqueles momentos felizes novamente com a sua família. E isso era tudo que Emo queria, que eles se perdessem em seus sonhos, que não conseguissem mais distinguir o real da fantasia, que esquecessem como se respira, dando assim margem para que os Onis agissem, para que os Onis pudessem ceifar os seus estômagos. Emo sorri e diz que isso é bastante divertido, que eles começaram tendo bons sonhos e que estão dormindo profundamente e que não conseguem mais acordar. A realidade é sufocante. Enquanto vive imerso em seus sonhos, os nossos caçadores correm o risco de nunca mais voltar. Continua. E esse foi o nosso segundo review do mangá de Kimetsu no Yaiba, que segue os acontecimentos após o fim da primeira temporada do anime. E se você gostou e quer que eu continue, então deixa o seu like e o seu comentário, porque se esse vídeo tiver um bom feedback de vocês, eu vou continuar, então só depende de vocês. Eu quero agradecer ao Márcio, que fez a coloração de quase todas as imagens desse review. E se você quer conhecer melhor o trabalho sensacional que ele faz, eu vou deixar na descrição o link do seu DeviantArt, que é onde ele posta todas as suas artes. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!